Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. Pois é, saíram os dados do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2020, aquele período que pegou em cheio o pior momento da pandemia. O PIB brasileiro, nesse primeiro trimestre, caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, com ajuste sazonal. Foi pior do que muitas análises recentes, muitas projeções recentes vinham antecipando. No entanto, eu queria aqui aproveitar para dizer o seguinte: este comportamento do PIB brasileiro no segundo trimestre nada tem de, digamos assim, idiosincrático de próprio. Pelo contrário, ao contrário disso, foi o comportamento padrão. Só para dar um exemplo interessante, o PIB dos 37 países da OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são as principais economias do mundo, são 37, caiu em média 9,8% no segundo trimestre. Do Brasil, 9,7%, ou seja, praticamente a mesma coisa. Então, está acontecendo alguma coisa de isso que existe de comum e associado à pandemia é o que está afetando, obviamente, o PIB brasileiro. E a gente não está... O mais importante, os fatores idiosincráticos próprios não afastaram muito o Brasil desta média. E mais, os outros países também não. Houve uma concentração muito grande. Pegando esse mesmo dado da OECD, das 37 economias, só 2 tiveram um comportamento que destoaram para melhor, cuja queda foi inferior a 5%. Foi Finlândia e Coreia, cuja queda foi em torno de 3, pouquinho por cento. E só 3 destoaram muito para pior, ou seja, tiveram quedas superiores, por exemplo, a 15%. Foi o México, Espanha e Reino Unido, que foi o pior de todos, com uma queda de 20% do PIB neste segundo trimestre. Então, isso é mais ou menos um comportamento que teve a ver com a pandemia, que fez com que todos se comportassem muito parecidos, inclusive estranhamente parecidos em termos de números mesmo. Agora, daqui para frente, no segundo semestre, que aí sim, eu acho que vai começar a haver uma diferenciação maior. Algumas economias vão recuperar mais rápido, outras não. E aí é toda uma questão até que eu acho que a gente deve discutir, se não hoje, se colegas quiserem discutir, já começarem a levantar hipóteses hoje, tudo bem, senão vamos discutir isso nos próximos episódios do nosso podcast. Agora, chamando a atenção para alguns pontos específicos. A queda em relação ao trimestre anterior foi de 9,7%. Ela, olhando assim por setores da oferta, né, nós tivemos o caso da indústria, que caiu 12,3%, quanto o trimestre anterior, foi a maior queda. Depois os serviços e a agropecuária, que teve uma alta, porque a agropecuária não foi afetada fundamentalmente por essa crise do coronavírus. Chama a atenção o fato dos serviços, que foram aqueles que mais diretamente sofreram com as políticas voltadas para enfrentar a doença, né? Caíram menos que a indústria. Mas isso porque a indústria, se vocês forem lembrar, no mês de abril, a queda da indústria foi espetacular, puxada, por exemplo, pela automobilística, que tem um peso muito grande, e que simplesmente ficou com produção zero no mês de abril. Isso aí puxou, e a indústria não só ela tem um peso grande, como ela tem muitas conexões com outras indústrias, puxou tudo para baixo. E os outros setores também foram afetados, isso é verdade. Mas a indústria, quando a gente olha os dados mensais desde então, depois de abril, a gente vê que a indústria está recuperando muito rápido e os serviços não, né? Essa é uma questão para o futuro. Provavelmente no próximo trimestre, quem vai estar pesando mais na queda
pesando negativamente, não na queda, negativamente no comportamento do PIB, vai ser o setor de serviços, que, aliás, é um setor muito empregador. Isso aí é toda uma questão importante para discutirmos, né? Quando a gente olha pelo lado da demanda, o consumo das famílias, o que caiu mais foi a formação bruta de capital fixo, por razões óbvias, 15,4%. Depois, o consumo das famílias, 12,5%, e o consumo do governo, 8,8%. O setor externo contribuiu positivamente, porque as exportações de bens e serviços cresceram um pouquinho, enquanto as importações tiveram uma queda forte, de 13%. Mas o que eu queria chamar a atenção, e aí, para encerrar minha participação, é sobre esse interessante comportamento do consumo, né? O consumo das famílias despencou, né? 12,5%. Quando a gente olha, o que a gente vê é que esse consumo das famílias caiu mais do que o PIB, que caiu, lembrem, 9,7%. E caiu mais do que a renda disponível bruta do país. A renda, né? O PIB é um conceito muito próximo do conceito de renda, né? A renda disponível bruta do país caiu muito menos do que o consumo. Isso, uma outra forma de ver isso é perceber que a poupança agregada subiu, o que é uma coisa que há algum tempo atrás seria pouco intuitiva, né? Só para dar um exemplo, a renda da economia caiu, era 14%, ou desculpa, a poupança da economia era 14% da renda no segundo trimestre do ano passado, agora é quase 16% da renda disponível bruta no segundo trimestre deste ano. Mas existe um outro fator que a gente tem que chamar a atenção aqui, que é o seguinte: quando a gente fala renda, a gente está falando de uma renda agregada, que é renda do governo e renda do setor privado, então as famílias, né? Só que, nesse período, houve uma grande transferência de renda do governo para as famílias. Então, na verdade, a renda das famílias teve um comportamento ainda muito melhor do que o comportamento do consumo. A renda das famílias, a gente vem até falando nisso em outros podcasts, usando dados da PNAD, etc., para mostrar que a renda das famílias foi relativamente sustentada, enquanto o consumo despencou. Então, aumentou a poupança. A questão, quando a gente quer pensar o futuro, os próximos semestres, é o que vai ser feito, como é que vai ser o comportamento das pessoas em relação à sua renda e o consumo, né? Vão continuar poupando, vão aproveitar até uma parte dessa poupança que está em diversos instrumentos de poupança e de repente aumentar mais o consumo. Desse comportamento da chamada propensão a consumir, vai um pouco depender até o desempenho da economia nos próximos trimestres. Mas isso aí é um ponto, assim, são algumas colocações que eu estou fazendo aqui para dar aqui um pontapé inicial para os demais participantes aqui do grupo comentarem sobre esse PIB do segundo trimestre, esses números que nós acabamos de tomar conhecimento hoje. Quem pega a bola? Bom, um primeiro ponto aqui, aí pensando sobre desempenho do PIB no ano, é que, como essa queda foi do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, foi um pouco pior do que se imaginava, na verdade, porque a maioria dos analistas vinha projetando. Isso significa que isso vai ter consequências para o PIB do ano fechado de 2020 em relação ao ano de 2019, consequências negativas. Porque mesmo admitindo que isso continua sendo o nosso cenário, de que há uma recuperação bem vigorosa que está em curso no terceiro trimestre, e há uma incerteza sobre o quarto relacionada
a redução do auxílio emergencial, né, que hoje foi anunciado pelo governo que será prorrogado até dezembro, mas com um valor menor de R$300 e não 600. Mesmo levando em conta isso tudo, a gente mantém uma expectativa de uma recuperação muito forte no terceiro e uma incerteza no quarto, que provavelmente significará um crescimento bem mais modesto que no terceiro, mas ainda um crescimento no quarto. Então, na nossa visão, o que essa informação do PIB trouxe é uma informação sobre o que aconteceu para trás, que foi pior do que estava se imaginando. Não muda o que a gente está imaginando que está acontecendo na margem, na verdade. Só que, como o ponto de partida é uma queda maior no segundo trimestre, quando você pegar o PIB do ano como um todo, os 4 trimestres e comparar com o ano passado, isso vai ter um efeito negativo. Então, eu acho que hoje, para arriscar um número muito preliminar, que a gente teria que não trabalhamos os dados ainda, uma queda do PIB de 5,5% esse ano parece um número razoável à primeira vista. Não trabalhamos ainda os dados. Antes havia uma expectativa de que a queda pudesse ser inferior a 5%, mais perto de 4,5%. Eu acho que esse dado, pelo efeito estatístico desse mau desempenho no segundo trimestre, redimensiona essa queda para alguma coisa na faixa mais próxima de 5,5%, por aí. Mas isso a ver ainda, porque ainda não trabalhamos de fato os dados. Eu queria falar outras coisas, mas também queria abrir para meus colegas, porque eu queria falar sobre as incertezas, na verdade, que estão à frente, colocadas para o desempenho, para essa recuperação, que tudo indica que está sendo vigorosa no curto prazo, mas é carregada de incertezas quando a gente olha mais para frente. E eu destacaria principalmente 2 incertezas. Essa primeira, eu chamaria de uma incerteza de curto prazo, que tem a ver com o efeito na atividade econômica da redução do auxílio emergencial, né, de R$600 para R$300 até o final do ano. Que efeito isso terá? Isso também se conecta com a discussão que o Francisco colocou, uma variável crítica aí vai ser a propensão a poupar. Ela foi muito elevada nesse período inicial, pode ser que ela se reduzindo, ou seja, aumentando a propensão a consumir um pouco, pode ser que isso amorteça o efeito eventualmente negativo da queda que vai ocorrer na massa de rendimentos ampliada, né, a partir da redução do auxílio emergencial. Mas isso é uma incerteza de curto prazo, não é a mais relevante. Quando a gente olha mais para frente, quando a gente foca 2021, a principal incerteza não tem a ver com isso especificamente, com a magnitude do estímulo fiscal e seu impacto na atividade. Aí o quadro é diferente. A grande incerteza para o ano que vem é uma natureza que nada tem a ver com essa, na verdade. Caio, antes de Depois seguir queria nessa... retomar. Isso, vamos fazer você retomar esse ponto mais que eu adiante, acho crucial, mais adiante. Vamos acabar aqui a nossa rodada inicial aqui sobre o que a gente viu de interessante nesse PIB e como é que a gente está pensando o futuro próximo. Próximo que eu digo nesse segundo semestre, a partir dos resultados. Outra incerteza que aparece nas estatísticas, digamos, além das 2 incertezas que o Caio está colocando, que aparece, chamemos assim, uma incerteza estatística agora. A pandemia, a crise do coronavírus, está significando uma crise estrutural, não, na economia brasileira e nas estatísticas brasileiras. E, em consequência, é difícil, estão mudando os comportamentos das famílias, o comportamento das empresas, mas também estão mudando as séries estatísticas. Um ponto que a destacar também é que as séries com ajuste sazonal mudaram substancialmente neste segundo trimestre de 2020. Tá? O fato de você ter essa mudança estrutural, ruptura estrutural, está mudando também a história passada, quando a gente pensa período contra período anterior. Não? Então, teve uma queda forte do crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2020 contra o quarto trimestre de 2019, ele piorou e agora temos também isso.
O que significa que, para fazer as projeções que Caio estava falando para este ano, existe essa dificuldade adicional. Tá? Estamos em um mundo onde o passado mudou, onde as estatísticas, pelo menos com ajuste sazonal, mudaram, e isso significa que as projeções para os próximos períodos, que o Caio estava começando a levantar as incertezas, tem essa dificuldade adicional. Provavelmente os analistas vão começar a olhar mais o terceiro trimestre deste ano, 2020, contra igual período do ano anterior e deixar de referenciar suas projeções contra o período anterior por essa mudança estatística. Tá? Então, temos esse probleminha técnico, chamemos assim, estatístico adicional, tá? Que se suma às incertezas que o Caio tinha colocado. Lixa, deixa eu acrescentar uma coisa, que não é a estatística, mas é uma outra ruptura que aconteceu, que foi a seguinte: nos últimos 2 anos, a gente teve um crescimento capitaneado pelo setor de serviços. O setor de serviços é muito empregador, tanto é que a gente via um fenômeno muito estranho na economia, que era o seguinte: o emprego estava crescendo acima do PIB, às vezes 2 vezes mais do que o PIB em termos de taxa de crescimento. O que é ruim do ponto de vista de produtividade, mas era muito bom do ponto de vista do bem-estar da população a curto prazo. O que a gente vai observar agora, daqui para frente, é o setor serviços crescendo muito menos do que o resto. Vai estar capitaneando, continuar sendo o agro e a indústria. O setor serviços ainda vai crescer devagar, porque ainda está sujeito a... É o setor da aglomeração, né? É o consumo que implica aglomeração. Então, por isso, ele ainda vai crescer mais devagar. E o fato de ele crescer mais devagar, então, significa que o emprego provavelmente vai crescer muito devagar, e aí faz uma ponte com um ponto que o Caio tinha falado, que é o seguinte: bom, a gente reduz o Corona Voucher, mas será que o crescimento do emprego a um nível... O PIB vai estar crescendo bastante, provavelmente no segundo semestre, mas com o emprego não. Então, essa redução do Corona Voucher vai se conseguir compensar com ela a queda, o crescimento lento da massa salarial, porque o emprego está crescendo pouco. Acho que isso é um ponto para o segundo semestre. Margarida, eu estou vendo... Deixa eu colocar mais um elemento no molho, então, no teu molho, Dudu. Você levantou aí que neste segundo trimestre de 2020 aumentou a taxa de poupança, não, de 14% para 16%. Grande parte desse aumento da poupança tem significado pagamento de dívidas. As famílias têm utilizado, em alguns casos, o auxílio emergencial para pagamento de dívidas que ela tinha. Mas, com isso está liberando recursos para, especialmente, o quarto trimestre, terceiro e quarto trimestre, final, quando o auxílio emergencial seja reduzido, porque as famílias vão ter menos dívidas para pagar. Então, tem esse elemento do emprego que você colocou, tem um elemento positivo da poupança do segundo trimestre, que ajuda a financiar consumo para o terceiro trimestre, e essas coisas têm que ser medidas, não? Ou seja, isso, exatamente. O que vai prevalecer, né, Lixa? Isso, quais são os efeitos que vão prevalecer, e temos que analisar esse modelo, que vai ter vários complicadores. Então, eu queria chamar a atenção para aquilo que o Caio colocou, que nossa grande incerteza está no ano que vem. Né? E aí a questão da discussão do teto do gasto, de como é que encaixa o programa Renda Básica, Renda Brasil, isso tudo aí vai dar uma grande discussão no segundo semestre. Parece que hoje o governo já avisou que vai encaminhar a reforma administrativa para o Congresso. Né? Pode ser por aí, mas a reforma administrativa ela é justa, ela é meritória, mas os efeitos fiscais dela são efeitos muito diluídos no tempo, né? Então, eu acho que a grande indagação agora, que o segundo semestre vai ser essa discussão o tempo todo, quais são os rumos da política fiscal? Eu queria retomar esse ponto da Margarida, porque para
destacar a natureza dessa incerteza do ano que vem, que é muito diferente dessa incerteza de curto prazo sobre o impacto na atividade econômica de redução do estímulo fiscal, em particular do auxílio emergencial. Por que é tão diferente a natureza do problema do ano que vem? Porque nesse ano, a gente está vivendo um ano muito particular, como todos sabemos, onde existe que a gente chamaria de uma licença universal para gastar. O mundo todo, todos os governos estão gastando muito. O Brasil, aliás, se destacou nisso como os que mais deu estímulo fiscal. Então, isso houve uma licença para gastar dada por esse contexto. O que significa que, nesse contexto desse ano, o gasto público, o aumento do gasto público, em particular do auxílio emergencial, que foi o principal deles, é essencialmente positivo para a atividade econômica. É uma situação muito diferente do ano que vem. O ano que vem, o mundo pós-pandemia, no nosso caso, a visão que nós temos, é que essa licença para gastar desaparece, na verdade. É um mundo muito diferente. Muitos países, é um ponto que tem sido colocado, muitos países vão continuar usando estímulos fiscais relevantes, mas muitos países vão fazer isso porque podem fazer isso. A ideia de que pode se transplantar essa receita, que será usada em muitos países, em particular países desenvolvidos, de usar, continuar usando o estímulo fiscal como uma ferramenta importante para o crescimento das suas economias. No Brasil, essa questão não se coloca, não só porque o Brasil vive em abstrato uma nova crise fiscal, que é uma coisa sabida por vários indicadores, mas principalmente porque existe uma enorme sensibilidade dos prêmios de risco que afetam a economia real a exatamente esse fenômeno, a crise fiscal. É isso que nos impede de seguir a receita que outros países poderão seguir, de continuar dando estímulos fiscais poderosos para manter a sua economia, apresentar a tentativa de, por essa via, acelerar o crescimento. Uma indicação da sensibilidade extrema disso a gente teve agora no mês de agosto. Agosto foi um mês no mundo muito favorável para as economias emergentes, um cenário internacional tranquilo. A Bolsa nos Estados Unidos cresceu fortissimamente em agosto. Houve uma pequena queda do dólar também no mundo. Já no Brasil, todos esses indicadores financeiros se comportaram de maneira extremamente desfavorável. Em particular, o mais sensível deles à questão da incerteza fiscal, que é o que fez que houvesse um comportamento idiosincrático no Brasil, totalmente diferente do resto do mundo nesse mês de agosto. A incerteza fiscal foi o principal, e ela bate principalmente nos juros longos. Mas todas as taxas, se a gente olhar as taxas de juros de diferentes prazos, todas subiram, todos os juros de diferentes prazos subiram muito no mês de agosto, já refletindo a incerteza fiscal. Então, isso mostra o quanto a questão que a Margarida estava colocando, da grande discussão em torno do teto, da viabilidade fiscal do Renda Brasil, que é a grande questão do ano que vem, vai ser como encontrar espaço para o Renda Brasil. E se isso vai entrar em conflito ou não com o teto dos gastos. Essa é a grande questão. A verdade é que essa questão é crucial porque um mau equacionamento disso, ou seja, um aumento de gasto, digamos, com Renda Brasil, ou eventualmente com mais coisas, tipo investimento em infraestrutura, etc., que seja percebido como uma falta de compromisso do governo com a austeridade fiscal requerida para controlar a dívida pública, terá resultados muito negativos, via alta dos juros, alta do dólar, etc., com um impacto muito negativo adiante na atividade econômica. Então, essa é a grande incerteza do ano que vem. Como encontrar espaço para o Renda Brasil, como manter, ou seja, manter as contas públicas, em particular o teto. Hoje em dia, se a gente olhar, por exemplo, o que aparentemente o Bolsonaro tem na cabeça, que é um Renda Brasil com no mínimo 20 milhões de pessoas e R$300 de benefício médio, isso, estamos falando, se é isso de 20 milhões de pessoas, contra os 14 milhões atuais do Bolsa Família, que seria um Bolsa Família vitaminado, na verdade, né? Isso aí quer dizer 70 bilhões de reais. No orçamento que foi enviado ontem para o Congresso, para 2021, o Bolsa Família tem um pouquinho menos de 35 bi. Faltam 35 bi para isso.
Então, isso é toda uma discussão que não tem tempo de fazer aqui, a gente vai retomar adiante, mas como aparente, à primeira vista, um Renda Brasil com essa dimensão que está na cabeça do Bolsonaro, pelo que tem sido vinculado pela imprensa, é incompatível com o teto. E aí isso desencadeia uma série de discussões sobre o que fazer nesse caso, se o teto sobrevive ou não, e se não sobreviver, de que forma se dará essa flexibilização, e há vários caminhos possíveis, que impacto isso terá nos prêmios de risco. Há toda uma discussão que vai ser a grande discussão do segundo semestre dos próximos meses. E nós vamos estar retomando essa discussão permanentemente, porque vai ser o grande tema nos próximos podcasts, porque é um tema que vai estar sempre sendo trabalhado, porque a discussão vai prosseguir. Mas esse, eu diria que é a grande questão que está no ar, de incerteza para o ano que vem. Então, é só para complementar o Caio, na verdade, por que a gente está falando tanto do teto? Porque para o ano que vem, a única regra fiscal que a gente de fato vai ter é o teto dos gastos. A meta de resultado primário está totalmente flexibilizada em função das receitas que entrem para os cofres do governo federal, e a regra de ouro vem sendo, vamos dizer assim, juridicamente ok, mas tem sendo sempre desrespeitada, vamos dizer assim, dentro do que a legislação permite. Então, a única regra é a regra do teto do gasto. Muito bem. Ficamos por aqui. Na próxima semana, na próxima terça-feira, teremos mais um podcast do Grupo de Conjuntura discutindo os temas quentes da conjuntura econômica brasileira. Até lá!